Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu sou a professora Cláudia Tenório e venho compartilhar com vocês algumas das minhas experiências na consultoria social. Como vocês sabem, eu desde 2017 tenho atuado, nessa consultoria mais do aspecto educacional, fazendo, inúmeros projetos ligados a profissionais do serviço social, principalmente, mas o intuito é sempre, ali contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento dentro daquilo que é a proposta de atuação. E eu tenho acreditado muito nessa vertente de atuação para os assistentes sociais. Tenho compartilhado já alguns vídeos, essa crença, por exemplo, de que todo assistente social é um consultor social, que você pode estar conferindo no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre essa parte inicial, Porque o que eu percebo é que muitos profissionais não se enxergam dentro dessa condição da consultoria social e também tem aqueles que não sabem como iniciar. Eu quero dizer que a consultoria social, ela é uma abordagem inovadora, Porque ela permite que, ainda que você não faça parte do quadro institucional, você ainda contribua com soluções que são gaps, São ali lacunas, e que um consultor chega com uma solução que na maior parte das vezes, é algo até novo dentro daquele contexto institucional. Então, dentro da consultoria social, você consegue aliar, o teu conhecimento dentro da temática que você tem desenvolvido, tem buscado ali o seu reconhecimento dentro da consultoria social, e essa perspectiva, humanizada, porque, obviamente, dentro do enfoque da inovação, a gente precisa sempre ter um olhar, integral, um olhar que olhe para as pessoas, para o meio ambiente, para aquilo que, é a possibilidade de ter uma atitude responsável, socialmente responsável dentro daquela organização. Então, a gente tem aí, uma responsabilidade, eu diria, enquanto consultores sociais, de desenvolver essa perspectiva. E, honestamente, eu acho que é nesse ponto que reside a principal dificuldade dos profissionais de se perceberem dentro da consultoria social. Porque, eu tenho trabalhado muito, a gente trabalha muito dentro daquilo que, por exemplo, dentro do serviço social, são as atribuições do serviço social. Os profissionais da psicologia, as atribuições da psicologia. Mas a consultoria social, ela tem a ver com competências, Ela não está necessariamente vinculada a um atributo, uma atribuição, à privativa. Então, você precisa entender que, primeiro, você vai ter que sair desses muros, corporativos profissionais. E, segundo, você vai ter que entender que essa desconstrução vem no sentido da inovação, de você trazer um diferencial, de você ir além. E isso, obviamente, primeiramente, você tem que vivenciar isso enquanto profissional. Você tem que ir além daquilo que, digamos, dentro do teu universo profissional, dos teus pares profissionais, você vai ter uma visão ampliada, uma visão, que vai trazer novos conhecimentos, conteúdos agregados, E aí eu sempre digo, que fazendo leitura de alguns textos,
que dizem, né, que existe o negócio de uma pessoa só, né? Existe, né? Você é o seu nicho. E na consultoria social, o que muito acontece é isso. Você é o seu nicho, você é o produto. E nem sempre isso fica muito claro para os profissionais, porque voltando nessa condição das fronteiras corporativas, profissionais, né? Obviamente a gente tem que jogar ali dentro, né, daquele, a gente tem que transitar dentro daquele terreno, né? E obviamente, né, isso é parte de um projeto coletivo profissional. Mas se você se propõe a estar dentro da consultoria social, você tem que entender que, ora, você vai ter aí aquilo que é inerente ao teu saber, né? Ora, você vai estar numa fronteira mais alargada dessas competências. E, digamos assim, é um terreno, né, onde você vai ter a necessidade de mostrar o teu diferencial. Então, isso torna muito complicada a consultoria social para alguns colegas, porque, né, qual é o meu diferencial? Eu já ouvi essa pergunta, né? E é importante que você defina a sua identidade e propósito. Quando você entende que você é o seu nicho, né, você está vendendo a sua força de trabalho, mas você está vendendo os seus valores, a sua bagagem teórica profissional, a sua visão de enfrentamento, eu diria até a tua metodologia, porque embora, né, todos nós bebamos de fontes metodológicas, né, de autores que ali já experimentaram por meio do conceito, né, por meio da metodologia científica, nós, né, construímos fazendo o quê? Adaptações, ajustes, né? Fazendo com que a gente construa ali as nossas formas, né, de atuar. E isso é uma identidade propósito, né? Porque quando você inicia nessa jornada, você precisa ter muito claro essa condição de compreender, né, que você tem a necessidade de construir, né, aquilo que vai ser o seu diferencial no mercado. Então, quando você define a sua identidade e propósito, né, você está trazendo ali, você está respondendo a perguntas do tipo, né, qual é a minha história e os meus valores para eu estar atuando nessa vertente da consultoria social, né, seja ela no socioambiental, seja ela no esportivo, seja ela na assistência social, né? O que traz aí para você a legitimidade e a autoridade para você estar atuando ali? E eu não digo legitimidade, né? Legitimidade, obviamente, é o teu saber, muitas vezes pautado no conhecimento acadêmico, outras vezes pautado na experiência, mas a sua autoridade, ela vem assim também do conhecimento que você está construindo, né? E isso é um diferencial que a gente precisa ter, porque muitas vezes assim, a pessoa acha, ah, não, tem que ter 10 anos de experiência para eu atuar nessa área. Ah, eu tenho que ter 20 anos de experiência para eu atuar nessa área. E não é isso, né? A gente tem visto aí tanta gente nova, assim, eu fico observando, eu tenho observado que, por exemplo, né, eu tenho toda uma formação em serviço social, mestrado, doutorado em serviço social, e as minhas redes sociais, assim, eu não tenho que reclamar, né? Ela, assim, está dentro também do que eu consigo trabalhar, mas, por exemplo, estudantes de serviço social estão, assim, com seguidores, tratando, assim, de concurso, né? É uma espécie de solidariedade, né? Conhecimento compartilhado. Então, assim, você pode, eu estou falando isso para dizer, você pode construir a sua autoridade se você, né, iniciar
aquilo que é a sua perspectiva de construção, tá bom? E você também precisa entender qual é a sua missão e visão para gerar impacto, né? O que que você quer resolver, né? Qual o problema que você quer resolver, né? A gente, né? Como é que eu trabalho, né? Dentro da minha consultoria, eu dou suporte técnico acadêmico para profissionais de uma forma objetiva, clara e simples, né? Então, essa é a minha missão, né? Eu estou gerando impacto assim, porque qual é o impacto? A pessoa está ficando mais resolutiva, né? O profissional está ficando mais resolutivo no seu trabalho, o profissional está ficando, né, com uma visão mais ampla do seu escopo profissional. Então, assim, são profissionais que estão tendo um desempenho melhor nos seus trabalhos e, consequentemente, usuários que também estão ali usufruindo desse benefício. Então, assim, esse impacto, né, obviamente fortalece o serviço social, fortalece a categoria dos assistentes sociais. Então, assim, você precisa ter claro o seu impacto, né? Se é na área socioambiental, o que que você quer falar, como você quer trabalhar, por exemplo, a educação ambiental, né? Eu vejo a necessidade premente de traduzir ali, né, toda essa discussão socioambiental para os segmentos mais populares, né? Porque obviamente a gente também precisa se engajar naquilo que é a preservação dos recursos, né? Então, é dessa forma que você vai identificar aí o seu impacto. E aí, isso trará para você um autoconhecimento, né, para você construir a sua autoridade e credibilidade no mercado. E você precisa, né, transformar isso numa frase, você precisa transformar isso de forma que você fale assim no pitch. Né? A gente tem aquele hábito de dizer, se eu te encontrar no elevador, que é aquela, né, a gente só tem aquele período ali entre o deslocamento entre os andares. Como você vai apresentar o seu trabalho, a sua proposta? Então, você tem que ter aí bem maturado e mastigado, né, simples, claro, conciso, os serviços que você oferece. Você precisa saber quais dores e necessidades, né, dores no sentido de fazer assim aquilo que gera uma lacuna, né, daquilo que está ausente o serviço para atender à demanda. Então, você precisa entender, né, quais são essas dores e necessidades que você, com o seu trabalho, vai ajudar a resolver. Né? E você precisa destacar suas áreas de especializações. E aqui eu não estou falando de MBAs ou de pós-graduações, mas assim, se você tem alguma... o meu estágio todinho foi na área da saúde. Você tem especialização. Eu estive atuando na área socioambiental, né, numa área de ribeirinhos e povos tradicionais. Você tem uma especialização, você só precisa saber como mostrar, né? E entender que você precisa mostrar que você tem soluções únicas, né, que você pode entregar aí para os seus futuros clientes. Então, pessoal, quando a gente tem, né, isso bem claro, a gente começa aí fazendo a diferença na nossa consultoria. E você precisa sempre enfatizar esse valor que você está entregando. E eu não digo valor no intuito, né, financeiro, né, que tem um valor financeiro, obviamente, tem como precificar, né? O que, que significa para os assistentes sociais? E eu nem trago isso como um componente para os meus cursos. Eu entendi que eu não ia fazer isso desde o início. Mas se eu, por exemplo, assim, muitas pessoas no marketing digital, né, nos produtos digitais, eles constroem a sua precificação como? Aquilo que é o seu trabalho empregado, mais o que você está gerando ali para o teu cliente. Por exemplo, eu recebo demais assistentes sociais falando, passei por processo seletivo, os seus certificados, os cursos foram diferenciais,
aprendi mais. E isso tem um valor para aquela colega. Isso tem o salário dela, né, que está ali sendo assegurado, ou o novo posto de trabalho que ela está ingressando. Né? Você imagina se isso fosse vir para o preço dos cursos. Né? Então, obviamente, ele teria aí um valor muito maior, mas eu faço um investimento na colega, né, para que ela possa receber o conteúdo, depois vivenciar, né? E ter aí o retorno dela. Mas, obviamente, né, você que vai entender qual é o teu valor, né? E esse valor que você agrega, você tem que dizer, né? Mais profissionais inseridos no mercado de trabalho, mais profissionais tendo diferencial nas entrevistas, mais profissionais tendo diferenciais no processo, nos processos seletivos. Então, né, esse valor que eu agrego, né, e isso, obviamente, a gente precisa sempre enfatizar. Né? A gente precisa explicar o nosso produto, o nosso serviço, ter uma narrativa diferenciada, que revele a nossa paixão pelo impacto, né, por transformar a realidade, tanto das instituições, né, quanto para as pessoas também que aquelas instituições atendem. E aí a gente precisa demonstrar nosso compromisso, né, de estar aí criando, agregando aí, né, para aquilo que é um mundo melhor. E à medida que a gente compreende tudo isso, a gente é capaz, né, de mapear, por exemplo, as dores, né, entendendo as dores da forma como eu estava falando aqui ainda há pouco com vocês, né, que são as principais dificuldades, desafios, problemas, né, que você vai estar aí contribuindo com o seu trabalho para ser superado. Você precisa definir o seu perfil, né? Quem é o profissional que você está buscando, qual é a empresa que você está buscando, e é interessante que assim, a gente tem uma ideia equivocada de que assim, é quem me pagar eu vou trabalhar. Não, não é assim, você não entra numa consultoria para isso. Você entra numa consultoria até você encontrar o teu perfil, porque o teu perfil tem a ver com tudo que você mapeou, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A, a alta costura, né? Ela foi pensada assim, ela pode ter uma demanda que é, né, se dentro de um segmento de 1% da população, vamos colocar assim. Mas ela não está preocupada porque não está vendendo para 99%, está deixando de ganhar esse dinheiro. Ela está preocupada de fazer aquilo que ela se propôs a fazer. E é isso que você precisa. Você precisa ter essa alteridade contigo, né, com o seu trabalho, de você se manter ali, né? E tem uma máxima, né, entre aí os gurus do trabalho digital, que eles falam assim, se alguém está achando o seu serviço caro, então o teu serviço não é para aquela pessoa. Você ainda, né, não encontrou, né, você ainda não está diante do teu cliente potencial, porque o teu cliente potencial vai reconhecer o teu valor, vai reconhecer aí tudo aquilo que você está agregando para que possa ter essa construção, ok? De definição de perfil. E, obviamente, assim, não dá para você ter uma postura burocrática. Isso não combina com consultoria social. Da mesma forma que eu falei que você é o seu nicho, você é o seu produto, como é que você vai vender o seu produto de forma, né, assim, mecânica? Né? Você precisa mostrar, né, tudo aquilo que você vivenciou, suas lutas, por que você está buscando construir a solução, né? Você precisa ali mostrar o seu compromisso com as pessoas naquilo que é a construção do seu trabalho, tá bom? E, obviamente, isso vai fazer com que você consiga, né, compartilhar o teu conhecimento, né, e é fundamental.
Hoje, a gente vive uma era de que, assim, não é de QI, né, de quem indique, mas de quem a internet, quem as redes sociais estão indicando. Porque é automático, você vai. A pessoa que hoje você, para contratar, você vai buscar um site, você vai buscar conhecer mais daquela pessoa, né, nas redes sociais, no Instagram. Então, você precisa demonstrar o teu conhecimento ali. Ah, mas aí eu vou mostrar meu serviço? Não, você vai mostrar, né, algo que diga que você presta esse serviço, que você tem esse valor, né, mas você precisa se fazer ali presente, sempre destacando seus resultados, construindo parcerias estratégicas. Mas a gente vai ter a oportunidade de construir, né, essa vertente aqui. Olha, tem muito ainda para a gente conversar, e esse é só o início, pessoal. Vou ficando por aqui, aguardo vocês para o nosso próximo encontro.